Boa tarde a todos, muita paz, que Deus abençoe a todos nós, em mais um dia de vida na terra. Que saibamos agradecer a bênção da vida, que saibamos agradecer a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Que saibamos agradecer também as provas pelas quais passamos, que nos fazem crescer. Nesta hora, envolvidos pelos benfeitores espirituais, nós rogamos a Jesus, a Maria de Nazaré, hoje no Dia das Mães, a cada coração maternal aqui presente, não só as mães, as mulheres, mas os corações maternais, que são corações que amam, aos mentores de todos nós, para que possamos iniciarmos uma reflexão a respeito da família, da vida, da encarnação. Nós vamos começar olhando um pouquinho, analisando os nossos lares. Porque existem lares desajustados, lares tristes, lares alinhados, casais em desequilíbrios, filhos e pais que não se entendem. Acontece isso conosco, na nossa família? É familiar para nós, não é? Então, nós vamos analisando a necessidade que nós temos de entender o que acontece conosco, o que acontece nessa nossa trajetória. Por que filhos e pais não se entendem? Por que discussões entre irmãos, se são consanguíneos, né? Se o lar é para que possamos receber os irmãos na oportunidade encarnatória, não teria que ser todo mundo ajustadinho? Não é? Na nossa visão material, de alma, sim. Mas na nossa visão de espíritos, não. Por quê? Porque a encarnação é a oportunidade que nós temos de refazer os erros cometidos outrora. E estarmos dando às mãos aqueles irmãos que foram motivos de nossas quedas e nós também promovemos a queda deles. O Pai nos prepara para o momento da reencarnação. A importância que nós temos que ter de identificar a vida e estamos valorizando o lar. Valorizando o lar. Nós adoramos reclamar. Estou junto com vocês, igualzinho, tem diferença. A gente reclama de tudo, reclamamos da vida, tudo é motivo para reclamar. Mas nós não temos esse olhar para entender por quê. E para que eu estou passando por essas dificuldades? Porque eu estou sempre insatisfeita, insatisfeito, porque o meu lar está sempre em conflito, porque está tudo bem, né? E eu estou enjoada, não está faltando algo. Eu arrumo confusão. Se não tem problema, nós arrumamos problemas. Não é isso? Mas nós arrumamos o problema e jogamos a responsabilidade no outro, não é isso? Eu estou fazendo isso porque você fez aquilo, né? Dificilmente, raras vezes, a gente até faz, a gente assume um comando que é nosso. Então, existem duas espécies de famílias. As famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. Esses laços corporais são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo. São aqueles espíritos que vêm estar conosco sem nenhuma ligação anterior. É uma necessidade nossa e deles de estarmos juntos.
Eu preciso, para a minha prova, de um espírito complicado, né? E esse espírito complicado precisa reencarnar. E eles se juntam a gente. Não é isso? A lei de Deus coloca. Aí a gente tem uma série de dificuldades, mesmo sendo consanguíneo, né, de nos adaptarmos e de aceitarmos o que o outro faz, o que o outro fala, tudo nos incomoda. Mas nós temos a família também pelos laços espirituais, que são aqueles simpáticos e com a comunhão de pensamentos. Aquele que faz tudo que os outros reclamam e a gente está sempre na defesa. Né? Que a gente está sempre, já tem uma ligação anterior e tem uma certa proteção. E às vezes nós temos dificuldade de identificar que aquele outro está errado. Mas como é nosso simpático, né? É o filhinho da mamãe, não tem assim uma história dessa? Esse é filhinho da mamãe, o filhinho do papai, né? A gente está sempre dando um jeitinho de proteger. Então, tem as famílias pelos laços corporais. Essas famílias pelos laços corporais poderão se tornar famílias de laços espirituais, porque nós podemos conquistar. Se um ou outro tem essa experiência, essa visão, vai conquistando esse espírito. E ao término da encarnação, fica como grandes amigos. Difícil para a gente, porque nós temos ainda muito egoísmo nessas questões, né? Existem vários tipos de famílias hoje que a gente pode destacar, porque os tempos são chegados, não é? A lei vai arbitrando, não é verdade? E o progresso vai chegando. E os espíritos, almas, vão se apresentando tal qual têm suas ideias e suas preferências. Então, eu já falei aqui em outra oportunidade da família monoparental. Aquela família que só um que toma conta. Ou é só o pai, ou é só a mãe. Mesmo o casal morando juntos, tem sempre um que toma conta. Então, é aquele que cuida mais dos filhos, dos pais, enfim. A família homoafetiva, que são as adoções pelos casais do mesmo sexo. Que a gente que sempre existiu, mas que agora que está mais vindo na mídia, não é? Está mais em voga e está acontecendo com mais facilidade. Nós temos a família mosaico, que é a família de casais separados. Os casais se separam, têm filhos. Aí se casam, têm outros filhos. Ou trazem filhos de um outro casamento. Então, forma essa família mosaico. Então, tem que ter uma estrutura para poder organizar e harmonizar todos esses filhos, né? Nós temos as famílias por interesse pessoal, que ainda tem. Não é coisa de antigamente que os pais é que escolhiam o casamento das filhas, principalmente. Filho de doutor fulano ou do fazendeiro tal, não era assim? Do coronel X, vai casar com a filha do coronel Y, para juntar as famílias. Então, muitas das vezes, né, a noiva ia conhecer o noivo no dia do casamento. Não era isso? Né? Então, a gente vai orientando, verificando dessa maneira. A família nuclear, que é a nossa, atual, dos nossos tempos. Pai, a mãe, os filhos, genro, nora, né, a família nuclear. Nós temos a família moderna, né? Que a mulher hoje está também no mercado de trabalho. A mulher trabalha, então ela também ajuda, né, na responsabilidade da casa. E os filhos foram ficar com quem? Com empregadas ou com as avós. Né? Que interfere demais as vovós na criação dos filhos. Eu lá no meu consultório, que vai mais gente lá, reclamando, aí a filha, a mãe dá uma diretriz, a avó dá outra diretriz e elas entram em conflito, né? E haja psicologia para dar conta, né? Orientar o caminho e aceitarem, né, esse direcionamento, né? E esse sustento da casa, dessa família moderna, é compartilhada. Então, se a mulher sai para trabalhar e também compartilha as despesas, o marido também precisa ajudar. Mas se ele teve uma cultura familiar de que a mãe dava tudo, e que o homem, o menino, não é?
tinha tudo nas mãos, ele não vai aceitar, dificilmente ele vai aceitar ajudar a esposa. Não é? Só motivo de conflito, né, gente? O nosso dia a dia é a nossa vivência, é o nosso cotidiano. Nós temos ainda a família ampliada. A família ampliada é aquela que a gente está lutando, que é aquela família que nós podemos chamar da família espiritual. É a nossa, nós adotarmos a todos como nossa família. Os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os vizinhos, amigos da casa espírita, não é? Aqueles que vão chegando, são família ampliada. Nós vamos aprendendo a amar os outros, a dar dignidade, a adotar os irmãos como familiares. É uma família ampliada, uma família em que nós já nos preocupamos na colaboração, né, desses irmãos que vem até nós e vai saindo daquele campo do indiferente, né? Ou daquela pessoa que a gente não quer saber, dá conta, recebe, mas que nós não aceitamos, não nos preocupamos como família. Então, a família ampliada, ela está em construção. Somos nós, né, nos nossos momentos de agora, no nosso entendimento e nas nossas aquisições. Então, nós vamos entendendo hoje que nós precisamos estarmos trabalhando pela nossa família ampliada, né? São os nossos tempos em que a espiritualidade, Jesus nos convida a amai-vos uns aos outros. Está no momento de começarmos a trabalhar desse jeito. Para montarmos a nossa família, nós precisamos de um planejamento. A espiritualidade organiza o planejamento reencarnatório, né? Então, nós somos apresentados aos nossos pais. Nós, pais, somos apresentados aos filhos no plano espiritual, a esse encontro, porque precisa se preparar os pais para receber os filhos. E muitas das vezes nós temos dificuldades na aceitação e os pais de nos aceitarem. Por quê? Nós precisamos de famílias, de espíritos na família simpáticos, os necessários e os temporários. Os espíritos que reencarnam conosco simpáticos, são os que merecemos, são os espíritos que nós já conquistamos, conforme eu falei no início. São aqueles espíritos que vão estar conosco para nos sustentar diante das dificuldades. Os necessários são aqueles espíritos que reencarnam como filhos, parentes, enfim, mas que são os desafetos. Aqueles que vêm para estar ali toda hora monitorando a gente, né? Para a gente estar na prova da paciência. São os necessários. E os temporários são aqueles que precisam também estagiar em outro segmento familiar, que vai estar conosco por algum tempo. Então, nós vamos construindo, aos poucos, os nossos afetos, apertando os laços, e os nossos desafetos, que são os necessários para que a gente possa, ao final de uma encarnação, estarmos juntos como amigos, ou começando uma simpatia, para que a gente possa, sim, resolver, melhorar, tanto o nosso retorno ao plano espiritual, como o nosso momento reencarnatório, que a gente vai voltar com certeza. Temos muito ainda por fazer aqui, né? Para que a gente possa resolver toda essa questão, nós precisamos dar uma olhada para a gente, né? Diante das dificuldades que nós passamos no conúbio afetivo do lar, né? Então, para a gente entender todo esse mecanismo, no livro Céu e Inferno, no capítulo 18, tem o Código Moral da Vida Futura. Está lá, Kardec colocou lá para a gente. Nesse código, ele ensina a gente como fazer para estarmos melhores situados diante das adversidades do lar, né? Então, ele diz para a gente que a gente não vem para o lar sem estarmos treinados. Então, nós vamos primeiro passar por provas, né? Por testes, vamos ser treinados. Igual quando a gente vai fazer um curso, por exemplo.
Nós vamos para a escola, para a universidade, nós vamos estudar, e quando o professor entende que já está no momento, dá a prova para a gente fazer. Se eu não passei na prova, eu vou ter que voltar, estudar tudo de novo, né? Para fazer novamente a prova. Então eu vou treinando, na prova nós sucumbimos, né? Nós sucumbimos diretamente quando eu rejeito uma situação que é minha, e nós vamos sucumbindo quando eu estou apenas apreciando uma situação e não faço nada, né? Por exemplo, eu estou na prova, não é? E eu preciso, por necessidade minha, né, ter um filho que tem uma deficiência. Eu preciso. Uma necessidade minha enquanto espírito. Aí a espiritualidade me apresenta lá o espírito cujo corpo vai ter uma deficiência qualquer, né? Lá, enquanto espírito, eu entendo. Durante o repouso físico, tem a reunião no plano espiritual, eu entendo isso. Mas quando eu chego no corpo, a coisa complica. Aí eu vou ao médico, ele faz, hoje em dia é tudo moderno, né? Antigamente não tinha. A gente sabia o sexo do bebê, o que acontecia na hora do nascimento. Hoje está moderno. Então eu vou saber que meu filho tem uma deformidade. Eu rejeito esse bebê, esse espírito que vai reencarnar. Então eu estou sucumbindo na prova. Né? Eu rejeito por quê? Não quero assumir o compromisso, eu sou um espírito orgulhoso e vaidoso, não é? Como é que eu vou me apresentar para a sociedade dessa maneira? Então eu sucumbo na prova séria, né? Então eu vou novamente ser preparada para que eu possa retornar a ter essa experiência na Terra. E tem também a expiação. Na expiação, a gente está mais organizado porque estamos estruturados com a lucidez do espírito. Mesmo na dor e no sofrimento, eu não fujo ao compromisso. Como na prova. Na prova eu sucumbo, né? Está dentro ainda da lei que me dá outra oportunidade. Mas na expiação eu já estou mais fortalecido. Eu estou lúcido. Então, mesmo com sofrimento físico, moral, com uma deformidade qualquer, minha particularmente, ou de um ser que eu amo, eu vou estar ali dando aquele suporte àquela pessoa, àquela alma que precisa de ajuda, né? E nós vamos, então, nesse desenvolver, chegando ao arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é a percepção moral. Eu percebo, né, que eu preciso fazer algo, né, para eu reparar essa falta. Arrependimento é percepção moral. Pelo desenvolvimento eu vou vendo que eu preciso dar conta, porque eu já estou sofrendo tanto que eu preciso dar conta disso. Então eu vou para a reparação. A reparação mexe com o meu orgulho. A reparação mexe com o meu orgulho. Porque a reparação é eu fazer o bem àquele que me faz o mal. É difícil para a gente, não é? Para mim é difícil. Também é difícil. Porque às vezes a gente está falando aqui, a pessoa está pensando que eu já está, né? Venci nada não. Estamos juntos aqui, ó. Estamos refletindo porque nós estamos juntos. Então essa reparação mexe com orgulho, porque eu fazer o bem àquela pessoa que me faz mal, ou que me faz mal, ou que me fez mal. E que quando chega perto de mim, eu registro isso. Então é muito difícil a gente ir para a reparação. Mas necessitamos ir, porque quando nós começamos a sofrer, e o sofrimento é atroz, né? Eu peço a reparação. Eu peço um berço a qualquer preço. Eu quero aliviar, minimizar a minha dor. Então o que é que o Pai faz? Coloca a gente juntos. E nós precisamos administrar esse nosso caminhar. O joio e o trigo. Aquele que está melhorzinho, junto com aquele que está no sofrimento, ou em dificuldade, ou na sua rebeldia.
Então nós vamos crescendo juntos. A parábola do joio e do trigo. Vai chegar um determinado momento que tem que haver uma separação, né? O joio tem que tomar conta dele, se ele não conseguir chegar a ser trigo, e o trigo precisa caminhar, né? Então há essa separação. Enquanto não há essa separação, aquele que já está numa condição melhor vai passando informações melhores, sensibilizadas para aquele outro, para que ele possa sentir, além da proteção, que ele pode recomeçar a vida no momento que ele determinar, porque é da lei de amor. No momento que nós nos determinarmos a mudança, nós vamos mudar, porque ele faz isso. Normalmente, quando nós despertamos para o amor, nós entendemos Jesus. E nós vamos buscando Jesus para as nossas vidas. E nós vamos começando a apresentar Jesus para a nossa família. Sempre na família tem aquele que desperta primeiro, não é? Que vai buscar ajuda, porque a dor está tão potente que ele vai buscar ajuda. Normalmente, este é vilipendiado pelos demais. Agora, só quer saber de religião, seja qual for. Não necessariamente é espírito. Só quer saber de igreja. Só quer saber de religião. Meu Deus, não para mais em casa com a família. Não é assim que acontece? Não conseguem fazer uma leitura de que aquele já despertou e sabe que o alívio está em Jesus. Nós vamos lembrando que quando Jesus chamou algumas pessoas presentes e mostrou e chamou uma criança e falou assim, olha, deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. O que Jesus quis falar com isso? Que nós precisamos voltar a nossa simplicidade, nos dando oportunidade de entender e de aceitar o Mestre em nossas vidas, né? Qual criancinha que no seu começo os pais vão passando as orientações e eles vão acatando, né, no seu início, para um direcionamento. É o período da adaptação das regras. E que os pais têm que estar atentos, porque se não estiverem atentos, as crianças vão dominando os adultos, né? As crianças vão dominando os adultos, porque vão fazendo as vontades sem limite nenhum, cuidado, afeto e limite na mesma proporção para todos os relacionamentos, inclusive para as criancinhas. Então, é como se nós precisássemos estarmos com esse olhar, não é, para entender a lei e buscar Jesus em nossas vidas. Todas as vezes que nós olharmos para alguém e nós tivermos esse olhar de misericórdia e de amor, né, nós vamos estar dando a oportunidade para que o outro caminhe na direção do seu reencontro com Jesus. Nós vamos trazendo também para a nossa reflexão o encontro de João Evangelista com Maria de Nazaré. Hoje, Dia das Mães, e maio, mês de Maria, né? Mês do amor, mês da família, né? Nós vamos trazendo esse reencontro em que Jesus apresentou, já nos momentos finais do retorno dele ao plano espiritual, ele apresentou João a Maria, eis sua mãe. Maria para João, eis seu filho. João representando todos nós, representando a humanidade. E naquele momento, naquele conúbio afetivo, ele quis dizer assim, adotem, tomem conta dos seus irmãos, dos nossos irmãos, os débeis, ignorantes, sofredores, os aflitos, os infelizes, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tragam todos para mim. Eu estou apenas indo adiante, primeiro, para preparar o lugar, mas não deixarei nenhum de vocês órfãos, porque estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós vamos lembrando que esse menino
menino que Jesus apresentou no Deixai Vir as Minhas Criancinhas, ele se chama Inácio de Antioquia. O Inácio de Antioquia foi a primeira adoção, entre aspas, que Maria e João Evangelista fez. Foi apresentado a eles, eles foram lá, levaram Inácio para dar lições de moral a Inácio. Deram um pequeno pedaço de terra. Inácio trabalhou com as orientações de Maria e de João. E criou falando de Jesus. Já pequeno ainda, ele saía pela cidade, pelos locais, falando do Mestre. É isso que nós estamos precisando, está faltando em nós fazer com os nossos filhos. Apresentar Jesus para os nossos filhos, apresentar a doutrina espírita, já que nós estamos na casa espírita, aos nossos filhos, aos nossos familiares. E Inácio foi falando e chamava a atenção das pessoas, e foi incomodando o pessoal da época, foi incomodando os poderosos da época, porque falar de Jesus, falar do Mestre incomoda muito, não é verdade? E ele falava, e o imperador da época, né, aquele que comandava tudo, Jesus estava sobressaindo. Ele pegava aquelas pessoas que falavam bem de Jesus, levava para a arena, para que os leões pudessem dar contas, devorar as pessoas, e aquilo era festa para ele. Só que Inácio tinha tanto amor, que ele ia para a arena, os leões vinham, chegavam perto de Inácio, eles ficavam mansos. Eles não conseguiam avançar na direção de Inácio. Por várias vezes, Inácio ia tirado da arena, voltava para casa. Quando ia para a arena, né, os leões vinham e não conseguiam, porque o amor dele por Jesus era profundo. A fé que ele nutria era uma fé consistente, né? Até que teve um dia que o imperador, nervoso, o que aconteceu com ele? Ele mandou, ele viu que Inácio, os leões não faziam nada, não devoravam o Inácio. E ele chegou lá na tribuna maior e falou assim: o que está acontecendo com ele? E o funcionário, o empregado dele, falou assim: não sei, senhor. O leão chega perto de Inácio e fica manso, ele não avança. Ele falou assim: não quero ele aqui falando de Jesus, não quero mais ele representando esse mestre. Arranca o coração dele, lança ao peito. E o funcionário foi, dilacerou o peito, arrancou o coração de Inácio, jogou na arena, ainda pulsando o coração. Inácio com certeza veio a desencarnar, mas desencarnar já recebido por Jesus. Não negou, verdadeiramente amor, porque ele foi acolhido com amor de Maria, de João, e recebeu toda uma proteção. Inácio hoje é Adolfo, bispo de Argel, que tem lá uma página no Evangelho segundo o Espiritismo, falando, se não me engano, da beneficência, no capítulo 13, no item 11, falando desse amor de Jesus. Hoje, dia das mães, dia da família, qual é, entre aspas, o sacrifício que estamos fazendo para harmonizar a nossa família? Estamos apresentando Jesus aos nossos amores, ou estamos deixando que eles o procurem quando queiram, do modo que queiram? Desse jeito, não vamos encontrar a felicidade verdadeira, porque a felicidade está em Jesus, está nesse conhecimento da lei, nessa prática da lei, está em nós estarmos envolvidos por este amor, que o nosso coração possa também pulsar em amor, bater fortemente, lutar
lutarmos com todas as forças para vencermos primeiro a nós mesmos, as nossas indiferenças, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e sairmos como os grandes, né, na defesa do bem-estar comum, da divulgação do Evangelho, na divulgação da doutrina espírita, como nós temos a Maria de Magdala, que a gente rende homenagens a ela, a primeira mãe dos leprosos, né? Depois do seu encontro com Jesus. Nós temos a mãe Benedita, nossa querida da casa, Benedita Fernandes, que ela ficou curada da loucura quando ela começou a adotar crianças abandonadas. Ela que tinha família normal, como nós temos a nossa, e ela acabou se desvinculando da família, né, saindo, perambulando pelas ruas, e o Espírito falou para ela: você vai receber a sua cura quando começar a fazer a caridade. Ela começou a adotar as crianças na rua. Ela não tinha nada, as crianças também não. E ela saía pelas ruas fazendo barulho com as panelas, com as canecas, e as pessoas davam comida. E ela foi curada, né, porque ela começou a adotar também os irmãos nas suas dores, no seu sofrimento. Nós ficamos esperando o milagre, esperando que caia do céu as necessidades que nós precisamos, os recursos que nós precisamos. Então precisamos ir de encontro à dor e de encontro a nós mesmos, buscarmos Jesus em nossas vidas, para que a gente, como Inácio de Antioquia, sejamos adotados verdadeiramente por Maria, porque ela quer nos adotar. Assim que Jesus desencarnou, né? Ela assumiu o comando maternal de toda a humanidade. Que possamos então, nesta hora, envolvidos por este amor imenso, refletirmos sobre os nossos lares, a nossa experiência na Terra, as nossas apresentações, as nossas indiferenças, para que possamos recomeçar aqui e agora, recomeçar a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso caminho. Muito importante que tenhamos essa visão, que tenhamos coragem, que tenhamos forças, para que assim nós possamos verdadeiramente nos considerarmos felizes e estarmos aproveitando a nossa reencarnação. Eu vou passar um videozinho. Dá para passar? Vou fazer uma leitura rapidinha, para nós irmos analisando. Ninguém foge à lei da reencarnação. Acendeu lá? Que todos possam ficar bem tranquilos. A espiritualidade trabalhando conosco. Os nossos familiares desencarnados presentes na confraternização, aqueles que têm seus amores desencarnados, como é o meu caso mesmo. Né? Vamos continuar o trabalho sentindo a leveza do carinho dos benfeitores espirituais. Essa é uma mensagem de Emmanuel. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de uma moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à amíngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência.
Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a apunhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E, sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Paz e luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Que nosso Mestre Jesus, em suas bênçãos de amor e bondade, e os benfeitores espirituais desta casa, abençoe a todos nós e os nossos lares aqui representados.